Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Jornal Foco do Brasil, edição especial de domingo. Compromisso com a verdade. Mais uma vez, pergunto de qual lugar maravilhoso, abençoado do nosso lindo Brasil ou de qualquer outro país do mundo você assiste ao Jornal Foco do Brasil. Participe, deixe sua opinião, é muito importante, participe do chat ao vivo, é sempre muito bom saber sua opinião, seu comentário e veja se o sino de notificações está ativado para receber nossas atualizações diárias. E vamos agora às notícias que foram destaques durante a semana. Como muito já foi falado, o PL oficializou a candidatura do presidente Jair Bolsonaro à reeleição nas eleições agora de outubro. Também foi formalizada a participação do general Braga Neto como candidato a vice-presidente na chapa que concorrerá a uma vaga no Planalto neste ano. A votação foi por unanimidade. E sobre a participação do público, o portal Metrópolis desmentiu opositores a Bolsonaro que insistiram em dizer nas redes sociais que não tinha grande público no evento. O portal Metrópolis publicou: posts em redes sociais enganam ao dizer que arquibancadas do Maracanãzinho ficaram vazias durante convenção do PL. Somente a seção atrás do palco ficou sem o público. Apoiadores do presidente ocuparam totalmente espaços nas laterais e na frente do palco, conforme as imagens que foram veiculadas, inclusive pelo próprio portal Metrópolis e por muitos dos presentes em redes sociais, comprovando que o Maracanãzinho ficou completamente lotado, foi sem dúvida alguma um belíssimo evento. Somente Bolsonaro e a primeira-dama Michele Bolsonaro discursaram. A convenção começou com uma pregação religiosa e com um hino nacional. Bolsonaro iniciou sua fala, passando a palavra à primeira-dama, que agradeceu o apoio e as orações de todos. A reeleição não é por um projeto de governo, é um propósito de libertação, disse Michele Bolsonaro. No discurso, Bolsonaro lembrou dificuldades registradas em 3 anos e meio de governo, falou sobre sua trajetória política, destacou as realizações de sua gestão, fez aceno às mulheres e também criticou o petista Lula e, de forma indireta, também criticou a corte. A convenção confirmou ainda o general Braga Neto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil do governo federal, como candidato a vice na chapa. O presidente Bolsonaro, então, fez um emocionante discurso, lembrou de sua trajetória também de 2014 até a candidatura à presidência da República em 2018, o atentado sofrido em Juiz de Fora, falou de seu vice, Braga Neto. O presidente também falou sobre diferentes feitos de sua gestão, como o pagamento do auxílio emergencial, a criação do Auxílio Brasil, a conclusão da obra da transposição do Rio São Francisco, além de outras entregas na área de infraestrutura pelo país. Ele também falou sobre o pagamento do auxílio emergencial, Auxílio Brasil, dos esforços para assegurar a segurança alimentar em um tempo muito difícil. O presidente comentou que em 2020 foram gastos com o auxílio emergencial o equivalente a 15 anos de Bolsa Família. Na sequência, Bolsonaro falou sobre o Auxílio Brasil, que substituiu o antigo programa Bolsa Família e fez questão de frisar que os benefícios mensais pagos pelo programa criado em sua gestão superaram em muito o anterior. O presidente também afirmou que vai trabalhar para manter as transferências do Auxílio Brasil em R$ 600 a partir de 2023. Bolsonaro ainda disse dos esforços do governo para evitar a inflação nos alimentos, assegurar às famílias a compra de produtos essenciais. Falou ainda sobre sua viagem à Rússia para negociar a compra de fertilizantes e elogiou o trabalho exercido pela deputada federal Tereza Cristina, ex-ministra da Agricultura, para atenuar os impactos da guerra na Ucrânia aqui no Brasil. Bolsonaro comentou sobre a titulação de terras agrárias em seu governo e disse que foram concluídas 370 mil entregas de propriedades tituladas. Já a primeira-dama Michele Bolsonaro, como falamos, fez uso da palavra, com muitas referências
a Deus, não é? Fez acenos às mulheres, lembrou de quando o marido sofreu o atentado há quase 4 anos em Juiz de Fora e também defendeu a reeleição do presidente. A reeleição não é por um projeto de poder, como muitos pensam, não é por status, porque é muito difícil estar desse lado. A reeleição é por um propósito de libertação, por um propósito de cura para o nosso Brasil, disse Michele Bolsonaro. Ao longo de seu discurso, Bolsonaro confirmou o general Braga Neto, como falamos, como vice e elogiou o militar. O presidente também sinalizou o alinhamento com Braga Neto e demonstrou que confia no militar para compor a chapa. Os interessados em contratar empréstimos pelo Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, PRONAMP, já podem procurar as instituições financeiras. Criado há pouco mais de 2 anos para socorrer empresários durante a pandemia de Covid-19, o programa oferece empréstimos para pequenas empresas com juros mais baixos e prazo maior para começar a pagar. O dinheiro pode ser usado para investimentos como aquisição de equipamentos ou realização de reformas e para despesas operacionais como salário dos funcionários, pagamento de contas e compra de mercadorias. É proibido o uso dos recursos para a distribuição de lucros e dividendos entre os sócios do negócio. Desde sua criação, o PRONAMP passou por várias mudanças. Em junho do ano passado, o programa tornou-se permanente. Mais recentemente, incluiu microempreendedores individuais, MEI, e empresas de médio porte. A última mudança foi feita em junho por uma portaria publicada pela Receita Federal. A norma determina a necessidade do compartilhamento de informações sobre o faturamento do pequeno negócio. Após esse procedimento, o empresário pode negociar o empréstimo com a instituição financeira de sua preferência. Podem pleitear um empréstimo microempresas com faturamento de até 360 mil por ano, pequenas empresas com faturamento anual de 360 mil a 4,8 milhões de reais e empresas de médio porte com faturamento de até 300 milhões. O valor tomado poderá ser parcelado em até 48 parcelas, sendo o máximo de carência de 11 meses e mais 37 parcelas para pagamento. A taxa de juros anual máxima será a mesma da taxa Selic, hoje em 13,25% ao ano, acrescida de 6%. O prazo para começar a pagar o empréstimo é de 11 meses, como falamos. E a Globo recua, gente. A Globo não quis mais uma polêmica contra Bolsonaro e tirou cena de Pantanal com indiretas. O capítulo de Pantanal, que foi ao ar no último sábado, dia 23, teve ao menos 2 cenas cortadas por decisão da direção da Globo, a fim de evitar polêmicas. Uma delas teria críticas a políticos de direita. De acordo com reportagem do portal Notícias da TV, que revela ter tido acesso ao roteiro original, o personagem fazendeiro José Leôncio, interpretado por Marcos Palmeira, se recusaria a assistir propagandas do horário eleitoral. E a cena foi cortada porque a cúpula global achou que isso geraria críticas em uma conversa com os personagens Mariana e José Lucas e o fazendeiro Zé Leôncio. A Globo preferiu evitar acalorar os ânimos no período pré-eleição. Para a cúpula da emissora, a sequência da cena não acrescentaria em nada à trama e geraria um barulho desnecessário. Inclusive, é uma época complicada. Se aproxima aí o prazo final para a questão da concessão da Globo em praças importantes, inclusive que representam aí a permanência ou não da Globo no ar. Então vamos aguardar, parece que agora aí a emissora está se movimentando, o prazo é em outubro e certamente muita polêmica vindo por aí. Hamilton Mourão voltou a criticar a CPI da Covid ao comentar a decisão da Procuradoria-Geral da República de pedir o arquivamento de 7 apurações preliminares envolvendo Jair Bolsonaro, que foram apresentadas pela comissão. O vice atribuiu à ação da PGR a falta de provas robustas contra o presidente e Mourão afirmou a jornalistas em Brasília que a CPI virou mais um palanque político eleitoral.
A CPI deixou de analisar efetivamente quais teriam sido as ações do governo no combate à pandemia. Se focou em cima de pseudo-casos de corrupção e acusações em cima do presidente que, no final das contas, são infundadas. Não adianta ficar acusando sem você ter um conjunto de provas robustas. Aí o processo não anda, não adianta, né? Então virou mais um palanque político eleitoral, disse Mourão, que disputará uma vaga no Senado pelo Rio Grande do Sul. O ministro Marcelo Sampaio destacou algumas obras importantes em andamento pelo país. Falta pouco para o encontro da segunda ponte entre o Brasil e o Paraguai, obra que começamos em 2019 e vamos entregar em 2022. Seguimos com a máxima de concluir obras estruturantes para o Brasil, comentou Sampaio. Sampaio também destacou o andamento das obras do contorno de Jataí, que interliga as BRs 060, 158 e 364. O município goiano é referência na produção de soja e milho. Com o avanço dos serviços executados pelo time do DENIT, vamos impulsionar o escoamento da safra nessa região. Brasil gigante, disse o ministro da Infraestrutura. Marcelo Sampaio ainda comemorou alguns números do governo. Desemprego em 2018, 12,3%. Em 2021, 9,8%. Contas públicas, em 2018, prejuízo de 108 bilhões. Em 2022, superávit de 109 bilhões. Empresas estatais, em 2018, prejuízo de 1,8 bilhão. Em 2021, lucro de 187 bilhões. Foram os números que ele destacou em suas redes sociais. E completou: isso é porque no meio teve uma pandemia, afirmando que poderia ser até muito melhor. Estamos no caminho certo, o caminho de fazer direito, sem jeitinho, e sim com responsabilidade e amor pelo Brasil. Não vamos recuar, vamos em frente, vamos ter um boom em infra nos próximos anos. São mais de 110 bilhões de reais já contratados, comemorou Sampaio. Depois do sucesso que Michele Bolsonaro fez na convenção do PL, que oficializou a candidatura à reeleição do marido Jair Bolsonaro, quem saiu atacando Bolsonaro e a primeira-dama foi a presidente do PT, Gleisi Hoffmann. A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, usou trechos editados do discurso da primeira-dama Michele Bolsonaro na convenção do PL no domingo, no Rio de Janeiro, com outras declarações antigas de Bolsonaro, para tentar negativar a imagem do presidente Bolsonaro junto às mulheres. Dados citados por Michele Bolsonaro irritaram a cúpula petista. Na convenção, Michele chamou o marido Bolsonaro de lindo, justo, até deu um beijo na boca do presidente e disse que foi Bolsonaro o presidente que mais aprovou projetos para as mulheres. Falam que ele não gosta de mulheres, que ele foi o presidente da história que mais sancionou leis para a proteção das mulheres. Isso eles não dizem, disse Michele Bolsonaro. 70 leis de proteção às mulheres, disse ela, afirmou Michele. Há uma preocupação, gente, muito grande de opositores a Bolsonaro com o forte carisma de Michele Bolsonaro e como ela ajuda a fortalecer a imagem do presidente. Circulou nas redes sociais, gente, um dos motivos da revolta dos banqueiros com o presidente Jair Bolsonaro. Há um grupo que sonha com Lula vencendo as eleições e revogando o Pix. Foi um dos comentários que circularam por aí. O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, inclusive disse sobre isso, esclareceu a situação e afirmou que banqueiros teriam aderido ao Manifesto pela Democracia, organizado pela Faculdade de Direito da USP, porque os bancos perderam 40 bilhões de reais por ano com a criação do Pix, lançado oficialmente no final de 2020. O documento intitulado Carta às Brasileiras e aos Brasileiros, em defesa do Estado Democrático de Direito, já conta aí com muitas mil assinaturas, entre elas as de Roberto Setúbal e Pedro Moreira Salles, co-presidentes do Conselho de Administração do Itaú Unibanco, e de Cândido Bracher, ex-presidente do banco e hoje membro de seu conselho.
O deputado federal e pastor Marco Feliciano também aproveitou a oportunidade e pelas redes sociais criticou o manifesto. Segundo ele, não houve manifesto quando Lula e o PT criaram um mensalão. Mega banqueiros e advogados da USP se unem para fazer um manifesto em defesa da democracia. São a elite da elite do país. Nunca fizeram um manifesto quando Lula e o PT criaram um mensalão, o mais efetivo instrumento de destruição da democracia já perpetrado no Brasil, escreveu o parlamentar no Twitter. Nas redes sociais, o presidente Bolsonaro também comentou uma boa notícia para o Brasil sobre retirada de medidas restritivas para o aço brasileiro determinada pelos Estados Unidos. Bolsonaro disse: em mais uma demonstração de que a narrativa sobre o isolamento internacional do Brasil é falsa, os Estados Unidos anunciaram a revogação de medidas restritivas contra a importação do aço brasileiro. A revogação é exclusiva para o Brasil e as restrições seguirão valendo para outros países. A decisão foi tomada cerca de um mês após nossa primeira reunião bilateral com o presidente Joe Biden, quando o assunto foi amplamente discutido. Com a nova regra, os Estados Unidos deixarão de cobrar taxas adicionais de até 46% na importação dos produtos de aço laminado a frio. Em 2019, as restrições já haviam sido mitigadas, com uma cota que nos permitia exportar 3,5 milhões de toneladas sem taxas adicionais. E agora medidas de proteção comercial foram retiradas, possibilitando o fortalecimento da siderurgia nacional, que exporta mais de 7 bilhões de dólares, comentou Bolsonaro. O presidente Bolsonaro também fez um desabafo em sua conversa com apoiadores. Bolsonaro disse que muitos se surpreendem com sua franqueza em verdades, porque se acostumaram com mentiras doces. Ele falou isso conversando com apoiadores na manhã desta quarta-feira. E daí eu acho que eu consegui botar na cabeça de vocês que o poder não emana do povo. Conseguiu ou não ainda? É. O poder não emana, verdade. Se emanasse do povo, o povo cubano seria livre. Será que é tão difícil entender? Será que é tão difícil entender as coisas? O povo se acostumou com a mentira mansa. Aí ele é grosso, fala palavrão. Você tá falando o presidente ou o marido? Como se o marido de vocês não faz palavrão em casa também. Tá faltando é coragem. Ele não gosta de mulheres, então eu gosto de homem, pô. É absurdo isso. Eu não gosto de nordestino. Minha filha aí, minha esposa é filha de um cabra da peste. Eu perguntei ao namorado, quem é teu pai? É nordestino, então não quero namorar contigo. Mas é impressionante como a população é levada por conversas bobas. Ele é fascista. Esse idiota nem sabe o que é fascista. Nem sabe, é verdade. Solta, né? Solta. Mas o pior para mim são os repetidores. Esses jovens que entram nessas faculdades e repetem, igual papagaio. Não pensam. Eles são produto do meio, né? Exato. Não quero criticar esse jovem. Tem que conversar com esse jovem. Eles são doutrinados. Tem que perguntar o seguinte, você vive sem o celular? Ele vai para a escola sem a mochila, mas não vai sem o celular. É verdade. Agora pergunta se o jovem lá de Cuba, da Coreia do Norte, ou da Venezuela agora tem celular. Tem não. E se tiver, qual conteúdo ele pode ter acesso? Eu vim de Minas, vai olhar para mim? Eu também. E o presidente explicou por que parte da classe artística está tão furiosa com ele. Era até 10 milhões por mês. O cara podia pegar por ano na Lei Rouanet. E não prestava contas. Nossa Senhora. Nós passamos para 500 mil. Merreca, né? Imaginem 500 mil no bolso de vocês aí. Nossa. E com critério. Daí o pessoal tem que ficar revoltado mesmo. Com certeza. Olha, ele não é democrata. Ele ataca instituições democráticas. Ele prega a guerra e não a paz. Tá hoje matéria da imprensa aí, não sei qual foi, capa, né, que aumentou em muito a venda de água no Brasil. Sim, aumentou e eu facilitei mesmo. Agora não bota na mesma matéria que tem caído demais o número de mortes por arma de fogo no Brasil. Porque se você para um carro numa pista aí, hoje em dia o cara está preocupado se vai chegar em você, se está armado ou não.
mora num lugar meio deserto, também, sabe que o cara tá armado? Tem que comprar arma de fogo. Os vagabundos têm, por que você não pode ter? Moro no palanque de Bolsonaro? Pois é, gente. O União Brasil anunciou que vai apoiar a reeleição do governador Ratinho Júnior no Paraná, que é do PSD. O martelo foi batido após uma reunião de Ratinho Júnior com o deputado federal Felipe Francischini, presidente estadual da legenda, e um telefonema com Antônio Rueda, vice-presidente da sigla. Com a aliança, o ex-juiz Sérgio Moro passa a ser um dos candidatos ao Senado na chapa de Ratinho Júnior e que, por enquanto, é o postulante à presidência da República também o Luciano Bivar, pela União Brasil. A formalização ali da coligação acontecerá durante a convenção do partido. E a aproximação entre o PSD e União Brasil também poderá provocar um fato inusitado. Moro e Jair Bolsonaro poderão, em tese, dividir o mesmo palanque no Paraná, já que o candidato do presidente ao governo, hoje, é Ratinho Júnior, de quem foi aliado, inclusive, na eleição de 2018 e com quem sempre manteve boas relações. A hipótese de Bolsonaro ter outro candidato ao governo no estado é remota, porque faltam poucos dias para o prazo final da Justiça Eleitoral para a formalização de coligações e lançamento de candidaturas. O mais provável é que a coligação de Ratinho tenha mais de um candidato ao Senado. Moro e Bolsonaro estão rompidos desde abril de 2020. O presidente Jair Bolsonaro e o petista Lula não confirmaram presença nos debates de primeiro turno entre candidatos à presidência da República. Por exemplo, CNN, Band, enfim. Mesmo assim, ambos devem participar da sabatina do Jornal Nacional da TV Globo, informou o portal Poder 360. As entrevistas individuais na emissora, na Globo, no Jornal Nacional, serão realizadas ao vivo de 22 a 26 de agosto. Já no dia 29 de setembro está marcado o debate entre os candidatos ao Planalto. Tanto Bolsonaro quanto Lula não confirmaram presença no debate, mas devem marcar presença nas sabatinas. O presidente Jair Bolsonaro rebateu a carta assinada por banqueiros contra o seu governo. Segundo o presidente, ele não precisa de cartinha para demonstrar sua defesa à democracia e seu respeito à Constituição. Nessa semana, banqueiros e empresários, entre outras lideranças, assinaram um manifesto contra supostamente ao presidente. Em sua fala com apoiadores, Bolsonaro também comentou o assunto. Aqui, foi nosso governo a criação do PIX. Né? Alguém falou, vamos taxar. Falei, não, tem taxação não. Você pode ver essa negócio de carta aos brasileiros da democracia, os banqueiros estão patrocinando. É o PIX que eu dei uma paulada neles, os bancos digitais também que nós facilitamos. Nós estamos tirando... Está acabando com o monopólio de bancos. Verdade. Estão perdendo o poder. Que bom. Carta pela democracia. Qual a ameaça que eu estou oferecendo para a democracia? O presidente Jair Bolsonaro também respondeu uma crítica do ator Leonardo DiCaprio sobre a Amazônia. Você de novo, Léo? Questionou o presidente. O ator norte-americano voltou a fazer comentário nas redes sociais sobre a Amazônia. Qual a extensão do desmatamento da Amazônia, um dos lugares mais importantes do planeta para pessoas e vida selvagem? Questionou DiCaprio em uma postagem. Bolsonaro respondeu: você de novo, Léo? Assim você se tornará meu melhor cabo eleitoral, como dizemos no Brasil. Eu poderia dizer a você, novamente, para desistir de seu iate antes de dar uma palestra ao mundo. Mas eu conheço os progressistas. Você quer mudar o mundo inteiro, mas nunca a si mesmo. Então eu vou livrar a sua barra dessa vez, disse Bolsonaro também em postagem. E há muitos questionamentos, não é? Leonardo DiCaprio cobra a questão aí sobre problemas na Amazônia, mas parece que fica calado em relação a incêndios que estão destruindo muitas florestas em muitas partes do mundo, como por exemplo na Europa e até mesmo nos Estados Unidos. Embora apoiadores de Bolsonaro não levem em conta as pesquisas que estão sendo divulgadas por conta da discrepância com o que as ruas demonstram,
as pesquisas avançam e os números provocam agora desespero no lado petista. Uma nova pesquisa assustou a cúpula de Lula. Dados da pesquisa que foi divulgada agora, Modal Mais Futura, divulgada nesta quinta-feira, dia 28 de julho, apontando que o petista Lula tem 39,6% das intenções de voto nas eleições 2022. Já o atual presidente Jair Bolsonaro ficou encostado, 37,5%. Nesse cenário, os dois candidatos na liderança estão empatados dentro da margem de erro, com a possibilidade de, na pesquisa, não é? Bolsonaro até estar à frente de Lula. Os números fazem parte de pesquisa estimulada, na qual é apresentada uma lista de candidatos ao eleitor. A pesquisa da Futura, encomendada pelo Banco Digital Modal Mais, está registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR 07639-2022. Foram consultadas 2.000 pessoas em todo o território nacional. A margem de erro máximo estimada é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos e confiabilidade de 95%. A Petrobras anunciou que vai reduzir de R$ 3,86 para R$ 3,71 o preço médio do litro da gasolina vendida às distribuidoras. A redução de 15 centavos por litro, que corresponde a um corte de 3,88%, será aplicada a partir de agora, não é? Considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro para a composição da gasolina comercializada nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará de R$ 2,81 em média para R$ 2,70 a cada litro vendido na bomba. Essa redução acompanha a evolução dos preços de referência que se estabilizaram em patamar inferior para a gasolina e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que, segundo uma nota da companhia, busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado global, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio. Então está aí, é uma boa notícia, mais uma em relação ao preço dos combustíveis, e já há postos praticando preços em torno de R$ 5,19 em várias partes do Brasil. Sem liberdades não há democracia. A frase introduz um manifesto lançado pelo movimento Advogados de Direita. Em menos de 24 horas, o documento obteve mais de 70 mil rúbricas digitais. Há em nosso país a gravíssima tentativa da consolidação da ditadura do pensamento único, que vem impondo a censura e a desmonetização dos meios de comunicação independentes e de perfis de redes sociais, informa trecho da carta divulgada por várias páginas conservadoras na internet. Adiante, o abaixo-assinado menciona as investigações criminais da Corte, consideradas inconstitucionais por juristas, por exemplo, juristas ouvidos pela Revista Oeste. Testemunhamos a instauração de inquéritos ilegais e inconstitucionais com o simples objetivo de criminalizar a opinião contrária pelo órgão que deveria zelar pelos direitos fundamentais da população, abolindo nossas liberdades individuais e garantias fundamentais, observa o manifesto. A carta sustenta ainda que os brasileiros são um povo pacífico que ama sua nação. Qualquer pessoa deve ter o seu direito de se expressar livremente, sem qualquer tipo de limites. A liberdade de expressão é o que permite o diálogo entre pontos de vista diferentes, antagônicos, defende o documento. Nessa semana, banqueiros, vimos também juristas, tucanos, petistas, que lançaram uma carta defendendo urnas eletrônicas, advertindo para o risco às instituições, enfim. A papelada foi publicada poucos dias depois de Bolsonaro levantar dúvidas sobre questão de segurança eleitoral, pedir mais transparência nas eleições deste ano. A coluna Radar da Veja, destacou: Michel Temer diverte-se com a reação hostil de Dilma Rousseff a um elogio dele numa entrevista. Temer disse: é impressionante, a gente chama essa gente de honesta e eles se ofendem. A semana passada, a petista divulgou uma carta para chamar o ex-parceiro de governo de golpista e dizer que ele articulou uma das maiores traições políticas dos tempos recentes.
A resposta de Dilma veio depois de Temer falar que sua antecessora, Dilma Rousseff, é pessoa honestíssima e que a cassação só aconteceu porque ela tinha dificuldade de se relacionar com o Congresso. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, anunciou que manterá a bandeira verde acionada em agosto para todos os consumidores do país. Deste modo, as contas de luz seguem sem cobrança adicional no próximo mês. A bandeira verde é válida para todos os consumidores conectados ao Sistema Interligado Nacional, que cobre quase todo o território brasileiro. Isso significa que as condições de geração de energia elétrica nas usinas hidrelétricas continuam favoráveis, não sendo necessário acionar o acionamento de usinas mais caras. O órgão regulador afirmou isso, não é? A bandeira verde está em vigor desde 16 de abril. De setembro do ano passado a 15 de abril, os consumidores pagaram um adicional de R$ 14,20 por 100 kWh, não é? Consumidos, referente à bandeira escassez hídrica. O sistema de bandeiras tarifárias foi criado pela ANEEL para sinalizar o custo real da geração de energia e conscientizar os consumidores para o bom uso da eletricidade e da água. As atividades com carteira assinada, muito afetadas pelo Fique em Casa, estão retornando com força no Brasil, segundo o IBGE. Vimos as boas notícias, não é? A queda significativa do desemprego e nos últimos trimestres a gente percebe a intensificação das atividades e serviços, principalmente aquelas chamadas de presenciais. Agora retornam com mais força, destacou a coordenadora de pesquisas por amostra de domicílios do IBGE, Adriana Berengui, em entrevista à Revista Oeste. Entre as atividades que mais geraram postos de trabalho no segundo trimestre estão administração pública, serviços domésticos, construção, comércio e outros serviços. A prestação de serviços, que de algum modo vinha sendo prejudicada até o ano passado com o Fique em Casa, não é? Em termos da impossibilidade de funcionamento delas, passa agora a responder positivamente no mercado de trabalho. E assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Não esqueça da importância de ter você curtindo, compartilhando, se tornando membro do nosso canal, vocês que tornam o Foco do Brasil uma realidade e queremos seguir todos os dias na sua companhia. Agradecimento especial hoje a Luciane Nunes e Pedro Paiva, inscritos membros do nosso canal. Venha também ser parte dessa comunidade verde e amarela. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.